Cracolândia como bandeira, a nova esquerda, a escola de Frankfurt e o uso da miséria como estratégia política, por Kleber Inácio da Silva. Caros legentes, a terra dos papagaios tem sido vítima de planos obscuros que precisamos trazer ao centro do debate, expô-los à luz da verdade e, com o bom espírito do renascimento, espantar os morcegos que sugam os nutrientes da nação e subvertem suas raízes mais profundas. Vivemos tempos de inversões morais, em que o criminoso vira vítima, a marginalidade é romantizada e o Estado, ao cumprir seu dever, é acusado de opressão. A mais recente dessas inversões foi protagonizada por setores da esquerda que reagiram com protestos à operação que resultou no maior avanço já registrado contra a Cracolândia, a ferida aberta no coração de São Paulo que há décadas escancarava o fracasso do Estado. Sob a coordenação da Prefeitura, principalmente com o apoio do governador, o centro da cidade foi finalmente recuperado. Ações conjuntas de segurança, saúde e assistência social interromperam o ciclo de degradação, tráfico e dependência que transformara a região em um cenário de desespero, utilizada também pelo crime organizado como ferramenta para desvalorização imobiliária, estabelecimento de bocas de fumo, fomento à criminalidade e controle indireto sobre ações do Estado. O que deveria ser comemorado como um feito humanitário, social e civilizacional foi atacado por militantes e ativistas que, numa distorção grotesca da realidade, defenderam o direito de existir da Cracolândia. Mas o que há por trás dessa defesa irracional da degradação? Seria ignorância, inocência ou algo mais profundo? A resposta, infelizmente, está na história e passa pela escola de Frankfurt, a nova esquerda e sua bem arquitetada substituição da luta de classes por uma luta simbólica contra a ordem ocidental. Fundada em 1923, a Escola de Frankfurt nasceu como um projeto de renovação do marxismo. Seus principais nomes, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, constataram algo que soava como heresia para os ortodoxos. O operariado não queria mais revolução. O trabalhador desejava melhores condições, estabilidade, consumo, não a ruptura da sociedade burguesa. Diante do fracasso das revoluções esperadas, esses intelectuais propuseram outra estratégia, não mais atacar a economia, mas a cultura. Segundo Marcuse, em Eros e Civilização, 1955, a repressão das pulsões humanas sustentava a civilização. Libertar essas pulsões, sexuais, narcísicas, antissociais, seria um caminho para a libertação política. A isso se juntam os escritos de Antônio Gramsci, que cunhou a noção de hegemonia cultural. Para derrubar a ordem seria necessário ocupar os espaços simbólicos, mídia, escolas, igrejas, linguagem, moral, estética, e aí plantar a semente da subversão. E é justamente neste ponto, caro leitor, que começamos a compreender com nitidez o cenário que hoje se desenha diante de nós. Uma geração de jovens alienados, doutrinados desde cedo, passa a defender bandeiras que lhes foram implantadas há décadas, no subconsciente, especialmente sob a hegemonia do PT, herdeiro direto do antigo partidão. O Partido dos Trabalhadores já nasce sob a influência dessa nova matriz ideológica, moldado pela lógica da luta cultural. Assim como o PSOL, ainda mais ortodoxo e radical do que seu antecessor, é ele quem protagoniza tais barbaridades. E o resultado, infelizmente, é visível. Conseguiram êxito onde a revolução falhou, não com armas, mas com narrativas. Assim, nasce a nova esquerda, que já não tem como objetivo prioritário a luta do operário contra o burguês, mas a luta de minorias simbólicas, contra toda forma de autoridade e estrutura.
É nesse contexto que surgem os novos oprimidos: o dependente químico, o morador de rua, o transgressor sexual, o criminoso social, o criminoso encarcerado e etc. Todos eles transformados em símbolos de resistência à sociedade capitalista ocidental. Já se perguntou por que a esquerda nunca defende medidas duras como a castração química de estupradores ou penas mais severas para assassinos, ladrões e criminosos reincidentes? A resposta é tão simples quanto perturbadora. A esquerda precisa deles para sobreviver politicamente. São esses personagens marginais que alimentam a narrativa do oprimido estrutural, da vítima do sistema, da suposta injustiça social, pilares que sustentam seu projeto ideológico. Punir severamente esses indivíduos significaria desmontar a base simbólica que justifica sua militância e sua atuação política. Neste contexto teórico, a Cracolândia se torna algo mais do que um problema social. Vira um campo de guerra simbólico. Não interessa à nova esquerda curar o dependente, prender o criminoso ou reurbanizar a cidade. O que interessa é preservar a narrativa do caos, onde o bandido representa a vítima pura do sistema e o Estado, ao tentar agir, é demonizado. Essa estratégia já havia sido antecipada por Marcuse em seu conceito de tolerância repressiva. Em resumo, só se deve tolerar aquilo que subverte a ordem vigente. Tudo o que fortalece a civilização ocidental deve ser combatido, inclusive as ações do Estado, para garantir segurança, ordem e dignidade. A própria esquerda militante é uma caricatura de si mesma, abraçando pautas destrutivas como forma de enfrentamento ao que chamam de sistema. Em nome de uma ideologia sem povo, sacrificam a cidade, a ordem, a saúde pública e a verdade. O mais estarrecedor, no entanto, é constatar que a massa de manobra que se acredita revolucionária, os autoproclamados guerreiros do bem, nada mais são do que indivíduos profundamente alienados. Defendem ideias e estratégias cujo significado real sequer compreendem. Reproduzem slogans, repetem narrativas, mas ignoram as origens e os objetivos ocultos por trás desse projeto de poder. A fala de Jorge Amado sintetiza com perfeição essa cegueira ideológica. Para mim, Stalin era um pai. Se esse papel é verde, mas se o partido disse que é vermelho, é vermelho. Uma declaração que desnuda a submissão da consciência individual ao dogma partidário e que permanece atual em muitos dos que hoje marcham sem saber por quem ou por quê. A defesa da Cracolândia por setores da esquerda não é racional, nem humanitária. Ela se insere num projeto mais amplo, o de destruir os pilares da sociedade ocidental a partir de dentro, usando os próprios códigos da cultura e da moralidade contra ela mesma. Chegam ao ponto de instrumentalizar até mesmo a moral cristã. Jesus protegeu os oprimidos. Como então um verdadeiro cristão pode desejar o fim da Cracolândia? Para onde irão os marginalizados que ali viviam? Essa retórica, carregada de apelo emocional, nada mais é do que a subversão calculada da religião dominante, uma das diretrizes centrais de Antônio Gramsci, que via na desconstrução dos pilares morais e culturais da sociedade ocidental um caminho necessário para a revolução. Quando a polícia retira os traficantes, os ativistas gritam repressão. Quando o Estado oferece tratamento, acusam de higienismo. Quando a cidade é devolvida aos cidadãos, falam em exclusão. É um jogo de inversões que só se sustenta na ignorância histórica e na manipulação emocional. A nova esquerda não quer resolver a miséria, quer perpetuá-la como espetáculo, como ferramenta de luta simbólica. Por isso, protestam quando o Estado acerta. Por isso, se incomodam quando a Cracolândia perde força. Porque, sem caos, sem vítimas,
Sem tragédias midiáticas, sua narrativa perde o palanque. É preciso nomear o que está em curso, a instrumentalização da dor humana como tática revolucionária. A Cracolândia interessa à nova esquerda apenas enquanto existir. Ela é o retrato de sua falência moral e intelectual. Sua extinção, ao contrário, é um ato de resistência civilizatória. A ação que resultou na desarticulação daquele lugar foi mais do que uma medida administrativa. Foi um golpe direto contra um dos ícones mais simbólicos da distorção ideológica que assola o país. E o desconforto gerado por esse acerto revela muito mais sobre seus opositores do que sobre a ação em si. Libertar São Paulo do caos da Cracolândia não é um ato de repressão, mas de reconstrução. Restaurar a ordem, a dignidade humana e a autoridade moral do Estado. O Brasil precisa seguir por esse caminho, abandonar a complacência com o crime e com a miséria instrumentalizada. É hora de enfrentar, com coragem, a arquitetura de degradação que vem sendo naturalizada em nome de uma falsa compaixão. Reconstruir o país exige romper com as amarras ideológicas que protegem o caos sob o pretexto de justiça social. O que está em jogo não é apenas o controle de uma praça ou a reintegração de um espaço urbano. É a alma da nação. Ou restauramos os alicerces morais, culturais e espirituais que sustentam uma sociedade livre, ou afundaremos de vez em um pântano onde o vício é romantizado, o criminoso é exaltado e a verdade é soterrada sob slogans vazios. A esquerda cultural, moldada por décadas de infiltração estratégica, aprendeu que para dominar um povo basta perverter sua linguagem, relativizar seus valores e oferecer desgraça como se fosse compaixão. Resta a nós, enquanto sociedade, erguer a voz, restaurar a lucidez e reverter esse ciclo de decadência. O Brasil não precisa de mais anestesia ideológica, precisa de verdade, coragem e reconstrução. Essa é a missão.